Meus amigos, preparem-se para esta notícia. O Rodrigo Pachecozinho, para alguns Rodrigo Pachecozão, para os mineiros o senador eleito com a esperança e também por exclusão, não quiseram eleger a Dilma naquela ocasião, olharam para lá, estava aquele sujeito de quase 2 metros de disfarçatez ali do lado, posando de alguém que tinha uma visão parecida com os conservadores, elegeram então os mineiros Rodrigo Pachecozão. 8 anos naquela ocasião, que se findarão apenas em 2026. Não preciso dizer, não descansarei, não vou repetir aqui todas as atrocidades que o Rodrigo Pachecozão tem feito, pelo menos por omissão, vamos dizer assim, pelo menos por omissão, naquela cadeira enquanto presidente do Senado. Veja, um sujeito sem muita tradição na política, mas olha que veio para botar o seu nomezinho no calabouço da história da política brasileira. Muitos têm a percepção de que a omissão do Pachecozão, junto a esses fatos mais graves da vida nacional dos últimos anos, enquanto presidente do Senado, esta omissão dele é responsável direta, se não a mais responsável, por esse desajuste que neste momento existe entre o equilíbrio, entre a independência e a harmonia dos poderes. Veja, a impressão que se tem é que o Brasil está sendo governado por um conglomerado. Portanto, desrespeitando-se assim esse tipo de governo, aquilo que diz a Constituição, de que o poder no Brasil é exercido pelas 3 funções do poder, 3 funções diferentes do poder estatal, que é o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, de maneira independente, harmônica, e isso vai trazer o chamado equilíbrio entre os poderes, ou o check and balance, segundo a doutrina constitucional norte-americana. Ocorre que esse equilíbrio, esses freios e contrapesos, os check and balance, tão necessários para que um Estado realmente se mantenha e se preserve democrático e de direito, quando um dos poderes, e foi o caso, se arvorou a abocanhar funções dos outros 2 poderes, parece que teve um poder cuja função orgânica seria apenas de julgar e passou a querer governar e legislar, a função, a bola da vez então estaria ali com o presidente do Congresso Nacional e do Senado, que é o doutor Rodrigo Pachecozão. Foram repetidas as vezes em que a nação, se estivesse minimamente saudável, teria agido por meio do seu presidente do Senado, a tentar, de fato, devolver ao judiciário as 4 linhas de suas ocupações constitucionais e admoestá-lo, dizendo como que fique aí, esse troço de ativismo no judiciário é inconstitucional. E nós aqui, ainda que seja pela promoção de 1, 2, 3 ou quantos impeachments de ministro do Supremo forem necessários, nós aqui no Congresso, capitaneado por mim, Rodrigo Pacheco, nós estamos aqui para lhes pôr freios, os freios e contrapesos constitucionais, STF. A população, a sociedade, o Estado Democrático de Direito se ressentiu desta omissão do Rodrigo Pachecozão, que jamais fez o que tinha que fazer. E o Brasil, sempre nessa toada, perde, com a hipertrofia, o agigantamento de um poder, que todos sabemos qual é, para cima dos outros 2. E a face mais clara, a face mais destacada, inegável, daquilo que a omissão do Rodrigo Pachecozão produziu em termos de anomalia no nosso país, foi a gestação, o aparecimento de um superministro do Supremo que manda e desmanda e obedece quem tem juízo. Poder de vida ou morte, no caso do Clezão.
e uma saga que parece interminável até agora de uma sanha por amordaçar os brasileiros, por limitar, restringir, solapar as liberdades básicas, fundamentais do brasileiro: liberdade de expressão, liberdade de opinião. Os tempos são, e talvez até os diálogos, cabulosos no Brasil. E muito disso se deve, sobretudo, à omissão ou adesão, a omissão por adesão do Rodrigo Pachecozão a este grupo. Vejam bem. Agora, qual é a novidade do vídeo? Depois de tudo isso, pintou e bordou o Rodrigo Pachecozão. Não tem voto, obviamente, em Minas Gerais, nem em lugar nenhum no Brasil. Rodrigo Pachecozão avisou recentemente, há poucas horas aí, num jantar na casa do ex-governador de São Paulo, calça apertada, avisou que em 2026 abandonará para sempre a vida política. Eu não creio que o Rodrigo Pacheco, tenho certeza que você também do outro lado não crê, que o Rodrigo Pacheco tenha se queimado, vamos dizer, o Rodrigo Pacheco, ele mesmo diz, não pode sair para comer um pão com queijo no restaurante da esquina em Minas Gerais. É um homem hoje sem liberdade. É mais do que uma mera queimação, como se diz no jargão popular. Ele se inviabilizou do ponto de vista eleitoral e até do ponto de vista social. O que teriam prometido a Rodrigo Pachecozão como contrapartida a este grande sacrifício, que de fato, missão lhe foi dada e missão cumprida está sendo. Muitos dizem um cargo no STF, uma cadeira, né? Ou no Tribunal de Contas da União, ou no próprio Superior Tribunal de Justiça. Creio que negociaram com Sua Excelência o STF ou o Tribunal de Contas da União, que lhes são mais apetitosos. Rodrigo Pacheco, então, nesse jantar, em casa de calça apertada, onde estavam presentes Michel Temer, o grão-mestre, sua criatura, o doutor Aleide Moraes, o antecessor do Rodrigo Pachecozão na presidência do Senado, o Davi Alcolumbre, o atual prefeito de São Paulo, que Bolsonaro apoia a reeleição, que é filhote de Michel Temer. Se é filhote de Michel Temer, é irmão do Alexandre de Moraes, politicamente. Estava lá também o ex-vice-governador do Calça Apertada, governador de São Paulo, ex-vice-governador, entre outros papagaios de pirata. Chamou a atenção. Essa turma é a turma que manda no Brasil. O cérebro do Brasil nesse momento é essa turma. Que o calça apertado oportunista, como sempre foi, juntou por lá em sua residência, em São Paulo. Mas o Rodrigo Pachecozão, então, disse: abandona a vida pública. Leia-se, abandona a vida pública eleitoral, porque não tem voto, mas continuará como agente político. Porque vai sentar numa cadeira, muito provavelmente, numa formidável cadeira dos tribunais que mais mandam no Brasil, mais do que o próprio executivo. Mas, fazendo uso daquela sua estampa de fanfarrão aristocrático do século XIX, o doutor Rodrigo Pachecozinho disse: abandona a vida política brasileira porque a vida política brasileira está carente de homens que não sejam constrangidos por polarização e por extremismos. Ora, Pachecozão. A vida pública brasileira está mesmo carente de homens íntegros, de coragem, convicção, patriotismo e vergonha na cara. Inscrevam-se nesse canal, deixa o seu like aí, compartilhe, pelo menos enquanto ainda podem. Enquanto Rodrigo Pachecozão e seus amigos jantar
não instalam a democradura eterna entre nós.